Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui referente à parte de cálculo técnico, né? No caso aqui a gente vai estar trabalhando referente a RPM para torneamento convencional e desde já a gente pede aí para vocês se inscreverem no canal, curtirem, né? Compartilhar, né? Ativar as notificações, é super importante para estar recebendo aí, né, as informações dos vídeos novos, né? A gente lança vídeos aí todos os dias, tá bom? Então vamos lá para essa análise aí referente a RPM do turno. Bom, nos tornos convencionais, né, a gente tem como base a referência, né, para o cálculo da RPM, exatamente aqui essa fórmula, né? A gente já fez alguns vídeos aqui no canal, né, falando sobre isso aqui. A gente vai estar discriminando, né, as informações da fórmula, mas antes de falar sobre a fórmula, é sempre importante reforçar que no torno convencional a rotação ela não é variável, né, de forma contínua, né? Ou seja, você seleciona uma rotação específica de acordo com a característica ali de transmissão do equipamento, né? Então, nesse caso aqui, a gente está supondo esses valores de RPM, né? Então, quando você vai utilizar um torno convencional, vai ter uma tabela lá indicando quais são as RPMs possíveis, né? E vem lá as combinações de alavancas, enfim, seletores para que você possa selecionar aquela rotação ali específica, né? E por que eu estou comentando sobre isso? Quando você faz o cálculo da RPM, você vai chegar, obviamente, no final a um valor e vai analisar, né, qual é o valor próximo ou igual indicativo ali das rotações permissíveis, né, que o equipamento disponibiliza, né? Então, normalmente, o que é indicado? Quando você calcula RPM, vamos supor que a gente calcula RPM e deu 910 RPM, né? Então, se eu for observar aqui na tabela, eu não tenho essa rotação específica, né? Observa que eu tenho aqui 960, que seria maior do que 910, e 850, que é a primeira menor do que 910, né? Então, é muito indicado utilizar a primeira rotação menor, que é exatamente para não forçar referente à velocidade de corte ali indicado do fabricante, né? Não utilizar uma velocidade de corte maior e diminuir o tempo de vida útil da ferramenta, até acontecer um incidente, um acidente, enfim, né? Só que também existe um detalhe importante, que se a rotação ela for muito menor, né, você não vai ter a relação de poder de corte durante a execução, né? A gente sabe que pressão é igual a força sobre área, né? Durante a execução do corte, né, da remoção de cavaco, existe essa relação ali da pressão e quando a gente fala de força, né, pressão e força sobre área, né, então você vai ter ali uma força exercida e a gente sabe que a força ela está ligada à massa vezes a aceleração, né? E aí no caso, se você tiver uma velocidade de deslocamento, né, nesse caso aí seria a velocidade tangencial menor do que a indicativa, né, você vai acabar tendo um esforço de corte, né, maior do que o necessário e também vai prejudicar ali a ferramenta, né? Então, algumas referências, né, trazem ali uma característica de no mínimo 20%, né, ali da rotação, né? Então, exemplo, vou colocar aqui já um valor direto, né? Então, tipo, você calculou, deu 1000 RPM, né, e não tinha lá 1000 RPM, né, e o menor valor, né, fosse 700 RPM. Veja que tem uma diferença aí de 300 RPM e nesse caso aí ultrapassa em muito, né, os 20%, né, ou seja, você estaria ali 30% a menos da rotação ali indicada, né? Então isso aí também é um problema, né? Então tomaram cuidado aí para não utilizar uma rotação também muito menor do que a indicada, porque vai forçar ali a ferramenta, né? Uma vez o estudante perguntou, né, de, poxa, mas se eu utilizar a rotação maior, eu vou ter provavelmente ali um problema de aresta postiça, né? Vai causar vai acontecer, né, a queima ali do inserto, enfim. Mas se tiver uma rotação também menor, vai ser ruim, né? E aí, o que é que a gente deve fazer? A gente tem que analisar que a máquina, né, ela vai ser utilizada ali na fabricação, mas se esperando atingir ali os parâmetros ideais, né? Então, se você não tem a máquina que está atingindo ali o parâmetro ideal, né, sempre é importante estar analisando ali com a gestão essa característica, porque se você vai ter vai acabar forçando ali o processo
vai diminuir o tempo de vida útil da ferramenta, e isso aí para o custo de execução, né, acaba sendo um problema, né, porque se deve levar em consideração ali na composição do custo do produto final, obviamente ali os insumos, né, e o tempo também, né, consequentemente, se você vai ter mais troca de insumos, né, o setup ele vai ter uma tendência de aumentar, então o tempo ali vai estar aumentando. Os próprios parâmetros de corte também, né, referente ao deslocamento linear da máquina, também vai ter uma tendência de ser mais lento, né, então a chance de ter que aumentar o tempo de produção é bem maior, né, então é importante estar ali analisando junto com a gestão ali a melhor saída, né, referente a esses casos. Bom, então, tranquilo. Aqui a gente tem a indicação da fórmula, né? Aqui a gente tem a tabela, né? Referente à fórmula, a fórmula para RPM, né? Esse VC representa a velocidade de corte, né? Que é um dado indicado do fabricante da ferramenta de corte. Esse dado, essa unidade vem em metros por minuto, né? A gente já falou muito sobre velocidade de corte aqui no canal, né? Velocidade tangencial, então procura aí na nossa playlist de fabricação mecânica, cálculo técnico, a gente já falou bastante sobre isso. Então, velocidade de corte é um dado indicado pelo fabricante que vem ali em metros por minuto. O π, né, que está aqui embaixo, né, ele serve para converter o diâmetro. Né, converter o diâmetro em quê? Né? Você tem, no caso aí para o torneamento, é um ciclo de revolução, né? Então normalmente você vai ter essa tendência aí de peças cilíndricas. Então, o π é exatamente para converter, né, esse círculo em um elemento linear. Né? Então, esse objetivo ali do π na fórmula. O d, o diâmetro a ser usinado, né, o diâmetro aqui, o diâmetro em milímetros. Né? E o 1000 para converter metros para milímetros. Né? Porque a velocidade de corte, a unidade não vem em metros por minuto. Então, se você utilizar o valor em metros por minuto e for dividir pelo diâmetro que está em milímetros, você vai ter um valor bem menor do que ali o indicado. Né? Então, no caso, aí você deve converter a velocidade de corte para milímetros. Né? E aí, no caso, é só multiplicar por 1000. Beleza? Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que o diâmetro da peça que você vai usinar tem 50 milímetros e a velocidade de corte indicada pelo fabricante é de 60 metros por minuto. Antes até de falar sobre isso, né, de ir para o cálculo especificamente, pegando essa informação aqui, vamos supor o seguinte, né, você está lá com uma peça que vai ser usinada, que ela no final vai ficar com esse formato aqui, então, vai ser esse formato final ali da peça. Aqui a gente tem 3 diâmetros finais, né, aqui no caso supondo a peça cilíndrica, 3 diâmetros finais, só que obviamente antes de chegar a esses diâmetros, né, a peça bruta, ela vai ter ali um diâmetro qualquer que você vai estar executando os movimentos de corte, né? E você obviamente vai ter ali uma série de diâmetros, né, ali para serem usinados e chegar nesse perfil final da peça. E muita gente pergunta, poxa, esse cálculo referente a RPM, né, às vezes não vejo o pessoal utilizando na prática ele, né? Então acaba utilizando mais ali uma noção empírica, né? Mas é importante ficar atento porque o fabricante ele indica esse parâmetro aqui que é a velocidade de corte. Uma coisa é eu estar fabricando uma única peça, né? Ou seja, não é um lote, é uma única peça e eu já tenho experiência ali na execução e estou selecionando, obviamente, ali valores próximos do que seria o ideal. Né? Outra coisa é eu estar usinando 1000, 5000, 10.000 peças, né? E não está me preocupando com isso, ou seja, eu vou ter um custo muito alto referente ali os insumos ali de execução, né? Sem contar também energia elétrica, enfim, tempo ali de processo. Então, esse tipo de cálculo ele é importantíssimo para que você tenha aí uma otimização dos recursos, né? E no caso a gente está falando de uma máquina convencional e quando você vai para uma máquina como um CNC, né, uma máquina automatizada, é indispensável esse tipo de cálculo para que o processo ocorra de forma plena, tá bom? Então, supondo aí diâmetro de 50 milímetros e velocidade de corte de 60 metros por minuto, basta substituir os valores ali na fórmula, né? Então, veja que 60 metros está aqui, que é a velocidade de corte, 50 milímetros o diâmetro está aqui, então vou ter 60 multiplicado por 1000, 3,14 multiplicado por 50,
né? Então 60 multiplicado por 1000 vai dar 60 mil, né? 3,14 multiplicado por 50 vai dar aí 57. E aí no caso é só dividir agora 60 mil por 157. A gente encontra a RPM 382, ou seja, a rotação para ser selecionada seria 382. Observa que a menor na sequência, bem próxima, né? 380, né? Nesse caso aí não indicaria nenhum problema ali de execução, haja visto que está dentro daquela margem ali dos 20%. Na verdade está bem próximo, né? Dentro da rotação ali indicada, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever, de curtir, compartilhar e ativar as notificações aí do canal. Todos os dias vídeos novos. Valeu!